Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste no Maranhão pela TV UFMA e em Porto Alegre, Sobradinho, pela Pop TV. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, é dia de conhecer as vendas no varejo. Vamos falar também do efeito Trump, o que as declarações polêmicas de promessas de campanha tiveram aí de efeito durante essa semana. Mas tem outros assuntos também para a gente tratar com vocês. A gente vai trazer o preço da cesta básica. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu a produção industrial, não, isso daí saiu ontem. Saiu o comércio hoje aí. Mesmo com a Black Friday, aí tivemos uma certa decepção, então a gente vai explicar o que aconteceu. Também temos a cesta básica, já dando spoiler para a gente o que pode acontecer amanhã, quando sair o IPCA geral, né? Que está sendo bem aguardado para saber se a gente vai ficar dentro ou fora da meta, e quanto a gente pode ficar fora da meta. Então, tem bastante assunto para a gente tratar nesse dia de hoje, nessa quinta-feira. Então, a gente já pode partir direto para a agenda, né, Débora? Então, o que nosso telespectador pode esperar de hoje? Bom, hoje saiu produção industrial na Alemanha, logo cedinho. Na zona do euro também saíram as vendas no varejo, ambas aí de novembro. Hoje teve CPI também de novembro da OCDE, divulgação que saiu às 8 horas da manhã. E aí a gente vem para o Brasilzão com o varejo restrito e ampliado de novembro. E esse dado a gente vai trazer para vocês aí com maiores detalhes. 10h30 da manhã, Departamento do Trabalho traz aí os pedidos de auxílio-desemprego na semana até dia 4/1. Como essa semana os olhares eles estão bem voltados para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, esse dado deve ganhar um pouco mais de relevância, até porque por lá a gente não tem grandes divulgações hoje, os mercados estão fechados, vocês vão ver daqui a pouquinho. Nova York não vai operar, o mercado de treasuries, de títulos, vai acabar fechando um pouco mais cedo, porque tem o funeral do Jimmy Carter, então um dia aí sem negociações em Nova York. Então o que acontece nos Estados Unidos pode ganhar um pouco mais de relevância, não por lá, porque os mercados estão fechados, mas de forma global. Então, dados do mercado de trabalho devem ganhar esse peso e os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, vocês vão ver que tem vários na agenda, também devem ganhar um pouco mais de relevância, principalmente depois de ontem, de rumores envolvendo aí o Fed e as promessas de Donald Trump. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, mas já um spoiler para vocês. Então, quem fala hoje? O presidente do Fed da Filadélfia. Aí a gente tem uma pausa nas falas e saem os estoques no atacado de novembro. E aí na parte da tarde da agenda, os dirigentes do Banco Central voltam aí. Então tem o presidente do Fed de Richmond, o presidente do Fed de Kansas e a diretora do Fed, a Michelle Bowman. Todos aí vão falar durante o dia. E isso também deve ganhar um pouco mais de peso, porque tem muita incerteza para onde vai a taxa de juros nos Estados Unidos. E aí esses pronunciamentos normalmente são olhados na busca aí por sinais na condução de política monetária. Além disso, como eu já falei, o mercado financeiro hoje fica fechado por conta aí do funeral e homenagem ao ex-presidente Jimmy Carter. Bem, então vamos direto aqui para o Brasil, porque saiu notícia importante sobre o comércio. A gente tinha uma expectativa bem grande aí para esse mês de novembro, justamente porque foi o mês da Black Friday, mas a Black Friday, ela, na verdade, segurou um pouco do comércio, porque a gente teve uma queda de 0,4% no comércio restrito, uma queda de mais de 1%, 1,8%, se não me engano, né, Débora? No comércio ampliado, né? Isso aí porque você teve algumas quedas setoriais bem importantes, que a gente vai começar a explicar isso para você daqui a pouco, mas a gente já tem um monte de gráfico aqui para detalhar o que aconteceu com o varejo nesse mês de novembro, né? Então, a gente tem o gráfico aqui que vai mostrar para vocês aqui tudo o que aconteceu. A gente tem uma queda de 0,4% no comércio restrito, mas se a gente for comparar com o mesmo período do ano anterior, a gente teve uma alta bem considerável, 4,7% aí de alta nesse momento. O acumulado no ano ele continua alto, ele chega em 5%, e o acumulado em 12 meses está em 4,6%, e estava em 4,4% no último mês, então a gente teve ampliação no acumulado. Então o que aconteceu? Vamos para o próximo gráfico, para a gente mostrar com mais detalhes o que aconteceu. A gente teve que a Black Friday ela acabou concentrando as vendas em alguns setores, em alguns poucos setores.
Claro, combustíveis e lubrificantes não, ninguém colocou mais álcool nem gasolina no carro por causa da Black Friday, mas daí foi um setor que cresceu. Mas a gente vê aqui, ó, tecido, vestuários e calçados foi um setor que teve muita compra aí nesse mês de novembro, aí, principalmente na Black Friday. E o setor que geralmente o que mais vende na Black Friday, que é o setor de equipamentos eletrônicos, de informática, celular, notebooks e tudo mais, teve uma alta 3,5%. Então foi nesses dois setores, tecidos, vestuários, calçados e equipamentos de escritório, informática e comunicação, que a gente teve essa alta. Só que o que acabou acontecendo? A gente teve um mês de setembro com uma alta bem considerável de bens de alto valor agregado, né? E como, por exemplo, aqui, móveis eletrodomésticos. A gente estava com uma alta de mais de 7% aí de vendas em outubro, na verdade, setembro, outubro, desse setor. E agora a gente tem uma queda de 2,8%, ou seja, primeiro que muita gente comprou esses bens no mês anterior, e esses bens aí você não compra todo mês, você compra com uma certa sazonalidade. E novembro também começou a ficar mais caro o custo de crédito, o custo de financiamento desse tipo de bens. Então, acontece que você tem uma menor parcela, uma menor quantidade de parcelas disponíveis no cartão de crédito para você comprar esse tipo de bem, o que restringe a compra, por exemplo, de uma geladeira, de um micro-ondas, de um fogão ou de um próprio móvel. E se você fizer um crediário, você pegar ele no crédito, também fica mais caro o custo das parcelas. Então, reduziu-se bastante. Aí, então, a gente vê a Selic começando a afetar também o comércio. E outro setor, aí já no ampliado, por isso que caiu tanto ampliado, 1,8%, você vê uma queda de 7,6% nos veículos. A gente viu que também a produção de veículos caiu bastante no mês anterior, nesse mês aí de novembro, que a gente falou ontem. Isso aí também está refletindo aí na queda de compra de automóveis. Também porque automóvel é um negócio que você compra financiado e tem taxa de juros sobre ele, né? E os juros estão muito elevados. 12,25% aí de taxa de juros, então você teve uma dificuldade aí, um aumento do custo para você adquirir um automóvel. Isso aí refletiu justamente na venda de veículos, além do fato também de que você teve uma alta considerável no mês anterior também, em outubro, foi mais de 8% de aumento de venda de veículos. Então você teve duas quedas muito fortes que puxaram o comércio para baixo nesse momento, que só não foi maior porque você teve aí o setor de informática, comunicação e o setor de tecidos e vestuários, que acabou fazendo com que o comércio ele tivesse uma queda menor. Ou seja, se não fosse a Black Friday, nosso comércio teria tido um resultado pior. Por quê? E isso daí é muito mais refletido justamente em bens de maior valor, justamente porque o custo de crédito, o custo de financiamento desses itens, que ninguém compra uma geladeira à vista, é muito difícil você comprar uma geladeira à vista, um carro à vista, tal, a não ser que você tenha seu dinheiro guardado, mas é muito difícil, a maioria das pessoas não faz isso à vista, você tem que financiar, então o custo de financiar esses bens de maior valor agregado aumentou esse mês de novembro. Então a Selic já começando a gerar um certo efeito aí e piorando as condições, né? O Banco Central parece que conseguiu o que queria, né? E atrapalhar um pouco aí o andamento econômico, né, Débora? Exatamente. E a gente vai falar de um outro assunto bem importante agora, que é a cesta básica, né? E qual foi o comportamento da cesta básica no mês de dezembro e o fechamento de 2024. Então a gente trouxe aqui para vocês os principais aspectos envolvendo a cesta básica, medição aqui do DIEESE, medição essa que a gente traz todo mês, para ver aí também um termômetro do que esperar do preço dos alimentos no IPCA que sai amanhã. Durante a manhã, e aí a gente vai trazer para vocês. Mas já tem alguns indícios, a gente trouxe o IGPDI, agora a gente traz aí a cesta básica para ver como é que foi o comportamento dos alimentos, né, que é uma parcela importante aí da inflação. Então vamos ver aqui, para vocês, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem com a gente, porque a gente tem aqui as capitais, tá? Na primeira coluna, só para vocês entenderem, a variação acumulada do ano, então a variação acumulada em 2024, e na outra coluna, a variação mensal. Então, o que a gente tem, o que a gente observou durante o ano de 2024? João Pessoa, Natal, São Paulo, Campo Grande, Goiânia tiveram aí as maiores altas acumuladas no ano de 2024. João Pessoa com 11,91 de alta no preço da cesta básica, Natal com 11,02, São Paulo 10,55,
Campo Grande 10,41 e Goiânia 9,43. A média do Brasil, se a gente pegar a média aí das variações, ela fica em torno de 7,39. Então esses estados, essas capitais, na verdade, pesquisadas, ficam aí acima da média do Brasil. Quem ficou abaixo? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Belém e Porto Alegre. E aí a gente olha as variações mensais que foram bem agressivas em alguns casos, né? Se a gente pega Natal ali, 4,01% de alta só em dezembro, João Pessoa 2,72% de alta só em dezembro, e aí a média do Brasil foi 1,43%, e algumas capitais ali como Salvador, Belo Horizonte ficaram, inclusive, acima da média, mas o que está sendo considerado aqui para vocês verem, que são as 5 maiores, e as 5 menores, mas o que está sendo considerado é a variação acumulada. Mas tem um ponto bem interessante que eu queria trazer para vocês, porque quando a gente fala de inflação, a gente sempre escuta, mas as coisas estão caras. E a gente fala, olha, a inflação é uma variação do preço, né? Quanto estava e quanto passou a estar e quanto variou nesse período. E aí eu queria trazer um ponto para tentar tangibilizar isso para vocês, para tentar ilustrar isso para vocês. Como vocês podem ver, Porto Alegre não teve a maior variação acumulada no ano de 2024. A cesta básica subiu só 2,24 por lá, bem abaixo da média do Brasil. E quando a gente olha na variação mensal, também não teve uma variação expressiva. Teve uma das menores aqui da lista, né? Subiu só 0,39. Mas quando a gente olha o preço da cesta básica em Porto Alegre, ele é bastante elevado. Porto Alegre é a terceira capital com a cesta básica mais cara. Então vamos passar aqui para o próximo gráfico, porque eu acho que isso traz realmente de forma tangível para vocês, que por mais que a gente tenha uma cesta básica cara, isso não quer dizer que ela variou muito. E o contrário também é verdadeiro, não é porque variou muito que aquilo ficou muito caro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é variação do preço, outra coisa é quanto ele está custando. Por que Porto Alegre tem uma cesta básica tão cara aqui e se teve uma variação bem menor do que as outras capitais? Porque em algum dado momento, Porto Alegre teve um aumento aí de preços que levou aos R$ 783. Mas não é o que está acontecendo agora. Teve desaceleração, mas ainda assim é uma das cestas básicas mais caras do Brasil. Então vamos lá. Qual a cesta básica mais cara? Continua sendo São Paulo, com R$ 841 de custo da cesta básica. E essa cesta básica de São Paulo consome 64,4% do salário mínimo líquido no Brasil. Então aqui é assim que a gente olha. Florianópolis, R$ 809, consumindo quase 62, né? 61,98% do salário mínimo. Porto Alegre, 783, Rio de Janeiro, 779, Campo Grande, 770 e todas aí quase 60%. Então, o que isso traz para a gente, né? A cesta básica, no caso mais caro do país, consome 64,4% do salário mínimo líquido. Então, sim, um percentual bem expressivo, porque da renda de uma pessoa que ganha um salário mínimo, do que ela ganha líquido, 64% vai para itens de cesta básica, o que vai acabar limitando ali a compra de outros bens. E isso vem muito por conta da inflação de alimentos. Mas a gente tem também os casos que ficam abaixo da média. Natal, João Pessoa, Recife, Salvador e Aracaju, aí com médias, com cestas, né, custos médios de cesta básica bem menores do que nos casos mais caros e também comprometendo menos do salário mínimo líquido. O que levou esse cenário no ano de 2024 e altas tão agressivas ali no ano? Pontos que a gente já vem falando aqui. Então, o que teve um acumulado grande de alta, considerando inclusive a cesta básica mais cara? As carnes tiveram um peso importante aí nesse aumento de custo. O óleo de soja, que a gente já vem falando aqui por vários motivos, não só a indisponibilidade da soja, a menor safra de soja, parte da soja que é exportada, mas também ali o óleo de soja que também pode ser utilizado para outros fins, como a gente já falou, e aí quando isso fica mais atrativo, vão levar ali para o mercado. Onde fica mais atrativo vender, então se vai fazer óleo de soja para vender no mercado para a gente, ok, mas se for para outros fins, como o óleo de soja é utilizado, também pode ser destinado para isso. Outro ponto aí que também apareceu, leites e derivados, então derivados de leite, porque também tem tudo a ver, se a gente for pensar com o gado, né, com os bovinos que tiveram uma alta bem expressiva no ano. Então aqui a gente já começa a ter um desenho do que pode aparecer na inflação de alimentos amanhã. Então a gente pode ter no fim de 2024 um peso elevado ainda das carnes, por mais que tenha desacelerado no IGPDI, principalmente ao produtor,
né? Ainda a gente pode ver algum reflexo nesse acumulado de 2024. Óleo de soja, nenhuma novidade aqui, porque isso já apareceu em outros índices. Mas são itens que estão encarecendo a cesta básica e são itens de alimentos que também sofreram com todas as condições climáticas e que a gente teve ao longo do ano. Se a gente pensar, a soja não tá livre disso, o gado também não está livre disso, ainda mais pensando que a gente também exporta parte da produção bovina. O café, que não apareceu aqui, se não me engano, deve ter aparecido, mas apareceu ontem, também sofreu com tudo isso. Então, são alguns indícios que a gente deve esperar para amanhã no IPCA final. O café apareceu sim, apareceu. Teve uma das maiores altas mensais, né, o café. A gente vê assim de novo assim, o reflexo do que a gente já está falando, que diferente do que aconteceu no começo desse ano, a inflação de alimentos ela deu uma mudada. No começo do ano eram problemas muito mais de calor, de falta de chuvas, daí a gente viu encarecimento do preço do arroz, do feijão, de leguminosas. Enquanto as carnes, enquanto o leite não estava sofrendo tanto. Agora, nesse finalzinho de ano, a gente vê aí o efeito aí das queimadas que ocorreram em setembro e não conseguiu se recuperar, além do café, que teve o problema das queimadas, problema da temperatura, mudança no comércio internacional, o Vietnã plantando durian e parando de plantar café, que reduziu a oferta mundial, a China querendo mais café agora nesse momento. Então, uma série de coisas aí fizeram com que o preço do café tivesse essas mudanças. Então, a gente vê que são... enquanto no primeiro semestre era bem mais generalizado o problema da inflação de alimentos, nesse segundo semestre, nesse finalzinho de ano, é muito mais pontual. Ele está mais nos bovinos, seja carne e leite. A gente tem também problema na soja, e a gente tem problema no café. E apareceu ontem também, né? A gente vai ter que ficar observando amanhã, porque apareceu problema com ovos. Aí eu não sei ainda, eu preciso dar uma pesquisada, fico devendo isso para amanhã para vocês aí, se o Brasil ele acaba importando ovos também aí para fora, né? Não sei qual que é a capacidade de você conseguir importar ovos, porque está tendo problema com ovos lá nos Estados Unidos, né, por causa da questão da gripe aviária. Então, reduziu consideravelmente a oferta de ovos lá, porque tiveram que sacrificar muitas galinhas, tiveram que descartar muitos ovos, então reduziu bastante a oferta. Então, a gente teve um aumento bem expressivo do preço do ovo aqui no Brasil. Não sei se isso aí acontece por causa de questões de importações e tudo mais, mas eu vou dar uma pesquisada aí. Se tiver um aumento no preço dos ovos amanhã aí também na cesta básica, não vamos ficar surpresos, né? Mas a gente não precisava de tanto problema, né? Mais um probleminha aí, né? Aparecendo aí para nossa questão de alimentos aí. É besteira, né, Débora? Pois aí, só para complementar aqui, o café em pó subiu 31% no acumulado, então sim, está figurando, já era esperado, mas ele está figurando assim no relatório do Diese também, como o possível aumento aí do custo da cesta básica. A gente falando duas notícias negativas, né? Vamos falar uma notícia positiva hoje, né? Que saiu, na verdade, na semana passada, mas a gente não repercutiu aqui. Então vamos repercutir agora, né? Que depois de quase 10 anos, o Brasil voltou a ser um país majoritariamente de classe média, né? Então, mais de 50% da população brasileira se encontra entre as classes A, B e C, ou seja, que tem renda acima de R$ 3.340. Então, uns 49% ainda tem uma renda média familiar, 49,9% na verdade, tem uma renda média familiar que é abaixo de 3.340, o que é um grande problema. Mas a gente está melhorando. A gente tem até aqui um gráfico para mostrar para vocês aí como que foi a evolução disso. Vamos pegar a partir de 2010, que a gente estava... É o pior dado aí que a gente tem dessa série histórica que foi levantada aí nesse começo. A gente tem que a maior parte da população brasileira estava justamente aí entre a classe D e E em 52,7%. Enquanto a classe C era de 29,9%, 14% de classe B e 3,3% de classe A. Aí você vê que até 2015, ou seja, ainda durante o governo, saindo do governo Lula, entrando no governo Dilma, melhorou bastante a situação. Aumentou muito a classe C, que foi para 33,4%, reduziu muito a classe D e E, 49%.
A classe B ficou estável em 14% e até melhorou a classe A. Teve mais gente que ficou bem mais rica nesse momento, foi para 3,6%. Depois de 2015 aconteceu alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? Não sei o que aconteceu depois de 2015. Vocês da audiência podem me explicar, tentar me explicar aí qual que foi o fator que aconteceu entre 2015 e 2020 aí para mostrar a piora, que você vê uma piora muito grande. Se a gente for pegar 2020, não dá para culpar somente a questão da pandemia, tá, gente? Então, até porque assim você tem, então não são dados assim do final de 2020, são dentro de 2020, tá? Olha como piorou, de 49% para 51,2% de pessoas aqui, então você teve um aumento de mais de 2 pontos percentuais aí em relação aí a pessoas que voltaram para a classe D e E. A classe média reduziu também, foi para 32,3%, antes estava em 33,4%. Teve menos gente que foi para a classe B, foi para 13%, e até gente que saiu aí da riqueza aí de 3,5%. Aí agora, né, aconteceu alguma coisa a partir desse momento, que 2024, que eu também não sei o que é tal, que melhorou bastante aqui, ó. Você finalmente teve aí, voltando assim aos níveis que que melhorando os níveis novamente, está em 49,9%. Reduziu as pessoas que estavam na classe C, então foi para 31%, mas para onde essas pessoas foram? Foram para a classe D e E? Não, foram para a classe B. Olha como aumentou pessoas na classe B, 14,8% de pessoas entraram na classe B. E também aumentou muito a quantidade de pessoas na classe A. Então teve uma melhora meio que generalizada. Então, além do Brasil virar um país mais de classe média, o Brasil também está reduzindo a sua classe C. Está aumentando a classe B e a classe A. Por que está acontecendo isso? Vamos lá, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O Brasil está gastando mais, políticas públicas, maior demanda, maior crescimento econômico, salário mínimo acima do real, o que força também com que as negociações salariais tenham também aumento real nos seus reajustes. Então a gente está numa boa situação econômica, o brasileiro está com mais renda, a renda está sendo melhor distribuída, inclusive, aí, porque quando você está numa situação de crescimento econômico, já dizia o próprio Kalec lá nos anos 40, que uma situação como essa aí, o capitalista até aceita no curto prazo que reduzia um pouco da sua parcela, a sua margem de lucro, porque ele está ganhando mais em volume, então até você consegue uma melhor distribuição de renda. Então é isso que está acontecendo. Você está com uma situação de crescimento econômico, otimismo, aumento de renda, e essa renda está indo aí para a mão do trabalhador e está melhorando a situação. Você vê aí quanto brasileiro entrou para a classe B. Eu acho que o dado mais relevante, né, nem a questão aí... claro, a questão de que o Brasil está um país de classe média é muito relevante, mas eu acho muito relevante que você tem então, um aumento considerável, que a gente não viu em quase nenhum dos anos, de pessoas entrando para a classe B. Ou seja, gente que está saindo da classe C e não está voltando para a DI, está indo para a classe B. Eu acho que esse é um dado muito importante, Débora. E a classe A também teve um aumento bem expressivo, né? Se a gente pega aí todos os anos, a gente não via 4,3 há muito tempo. Mas vamos falar de uma notícia, a gente está intercalando, né, notícia aqui. Vou trazer uma outra notícia ruim, porque a gente vai falar do efeito Trump, então vamos ter que falar de Donald Trump. Donald Trump parece que está querendo jogar o War, então ele está ali com seus bonequinhos, com as suas pecinhas na Califórnia, querendo o Vancouver, aí quando ele chegar em Mackenzie ele vai para a Groenlândia e assim por diante, porque as declarações polêmicas de Donald Trump têm feito muito preço no mercado, tem aí mexido muito, principalmente com o mercado cambial e o mercado de juros, de uma forma global, não é só aqui no Brasil. E ontem a gente sentiu bastante esse sentimento de cautela voltando por conta de todas essas declarações. E não é uma declaração, é uma série de declarações. Então a gente vai explicar aqui um pouquinho para vocês como é que isso mexeu com o mercado ontem, mas deve continuar trazendo toda essa instabilidade para os mercados globais de uma forma geral. Por quê? A gente teve ontem quedas expressivas, Ibovespa amargou uma queda forte depois de ter aí alguns dias consecutivos de recuperação, mas o Brasil não foi sozinho para esse terreno negativo. As bolsas, de uma forma geral, de uma forma global, foram para o terreno negativo e o dólar voltou a se valorizar tanto frente aos pares, e aí a gente pode olhar o DXY para isso, como também frente aos emergentes, as moedas emergentes e de países exportadores de commodities. Então vamos numa trajetória aqui de declarações de Donald Trump para entender
por que é que a gente está esperando, por mais que sejam fantasiosas, por mais que sejam surreais, por mais que não pareçam palpáveis, essas declarações mexem com o mercado financeiro porque criam expectativas. E uma expectativa de um dólar mais fortalecido. Então vamos ver que declarações que acabaram mexendo aí com todo o mercado global. Teve toda a declaração em relação ao Canal do Panamá, anexar Canadá, mudar nome do Golfo do México para Golfo da América, pegar a Groenlândia, criar tudo ali um grande Estados Unidos. Essas declarações elas tiveram peso também, porque mostram ali as intenções, né, de Donald Trump, por mais que ia falar, mas isso é fantasia, isso não vai acontecer, porque num dia anterior a gente tinha visto justamente que as promessas em relação às tarifas não seriam cumpridas e as tarifas não seriam tão duras. E aí no dia seguinte, tudo isso muda com as declarações que vieram a acontecer. Então tem toda essa declaração geopolítica e que cria tensões sim entre os países. Teve também uma declaração de quase fazer um torniquete tarifário para forçar os países vizinhos, países fronteiriços aí com os Estados Unidos, de terem maior controle em relação às imigrações, principalmente ilegais. Então, que ele iria pressionar com forma de tarifas esses países vizinhos. Então, aqui a gente está falando basicamente de México e Canadá, por um torniquete tarifário. Então, ele iria ali apertando essas tarifas para que esses países tomassem algumas medidas. Inclusive, lá no México, isso repercutiu bastante, teve até declarações ironizando aí o que Donald Trump falou, mas elas fizeram barulho, elas mexeram bastante com o mercado. Por quê? Se espera um governo Trump mais protecionista, se espera um governo Trump mais inflacionário também. Então, por diversos motivos, se espera que esse governo seja mais inflacionário e isso traria, sim, consequência no mercado de juros dos Estados Unidos. Então, além de não ter o ritmo de cortes que se esperava anteriormente na taxa de juros, isso também traria ali uma possibilidade de uma expectativa de juros mais altos, o que mexe com os juros globais de uma forma geral, já que as treasuries e a taxa de juros dos Estados Unidos são alvo ali e acabam sendo referência para o restante do mundo. Então, traz uma perspectiva de taxas globais mais altas e de um dólar mais fortalecido também. Mas não foi só isso que rolou, porque teve também muita declaração em relação ao Fed, ao Banco Central dos Estados Unidos. O Jerome Powell tem mandato até 2026, mas já aventaram até a troca de Jerome Powell em algum momento e colocar a Michelle Bowman, que a gente até falou que ela dá declaração hoje, a Michelle Bowman, que é a atual diretora do Fed, como vice-presidente do Fed, vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então tem aí, inclusive, uma possibilidade de pressão para que saia o Jerome Powell e ele coloque outra pessoa ali no lugar no Fed. Isso tudo causa instabilidade, né, causa instabilidade em relação aos juros e também aí em relação ao câmbio, porque como a gente espera um dólar mais fortalecido, ele acaba se fortalecendo frente a outras moedas. Então ontem a gente viu uma série de declarações polêmicas e essas notícias foram até veiculadas pela Bloomberg, né, dessa possível mudança na dirigência do Banco Central dos Estados Unidos, o que seria até uma possível interferência do Trump nesse órgão, nessa instituição. Então aqui a gente tem essas perspectivas. E aí a gente, com isso, teve a queda global das bolsas, inclusive em Nova York. Nova York já vinha sofrendo por essa expectativa de juros menores, ou cortes de juros menores, juros maiores no final, mas que trariam aí já estavam amargando alguma perda. E isso acabou chegando de uma forma global, justamente por essa imposição dessas tarifas. Outro ponto que também pesou bastante foi a declaração que poderia colocar ali como uma emergência para fazer um tarifaço global, então ele tarifaria mais todos os países de uma forma global. Então tudo isso que parecem promessas distantes e fantasiosas acabaram mexendo muito com o humor do mercado, que está com muito medo e muito cauteloso desse possível efeito Trump na economia dos países e nos mercados financeiros. Débora, quinta-feira, 2025, aí tá chegando aí o anúncio que a gente vai fazer amanhã. Surpresa, hein, gente? Mas, 8 horas da manhã já entra no N1, que vai ter uma série de novidades aí importantíssimas. Vocês vão ver aí muita coisa nova, muita coisa diferente. E óbvio, né? A gente quer contar com vocês aí para esse ano de 2025. 2024 já foi um ano difícil aí para todo mundo.
A gente sempre está tendo aí que lutar aí na beira do precipício contra a barbárie, e a gente ainda tem gente, vai ter mais luta ainda esse ano, tem Donald Trump, tem Zuckerberg, tem Elon Musk aí, o pessoal se juntou, vai ser trabalhoso, então a gente vai precisar de vocês aí, e amanhã então a gente vai chamar vocês aí para essas novidades, tá bom? Vamos então entregar agora para os nossos rolezeiros aí, ó, William De Luca e... Não, hoje é Robertinho, pô, o William De Luca aí vai folgar, hein? Olha, não é à toa que eu dei um chinelinho pra ele aí no Amigo Secreto. A primeira semana o cara já folgando, gente. Então, a Robertinha Garcia com o Guga Noblar aí no Rolê Sério. A gente volta amanhã, né, Débora? A gente volta amanhã com o IPCA, divulgação importante. Então, vamos entender o que está pesando no nosso bolso, o que pesou no nosso bolso no ano de 2024. Então, a gente traz para vocês amanhã. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Eu não hago apologia da pobreza. Hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es lógica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosa, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza? En la humanidad.